O que a universidade produz para além de conhecimentos? Essa foi a pergunta de partida do workshop Relações Acadêmicas, o que estamos produzindo na universidade, que eu organizei na Universidade de Lisboa, em Portugal, junto com o professor José Maria Carvalho Ferreira, um professor aposentado da Universidade de Lisboa. Esse evento foi uma parceria entre a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UF, Universidade Federal Fluminense, e a Universidade de Lisboa. Qual é o pano de fundo desse evento? A academia, ela é ótima para analisar os outros, mas é muito difícil, ainda é muito raro a gente encontrar espaços nos quais o fazer acadêmico em si é analisado criticamente. Alegria, raiva, orgulho, submissão, inspiração, sedução, assédio, aprendizagens, gratidão, violências, ânimo, desânimo. Conhecimentos são apenas uma pequena parte do que é produzido na universidade e nas relações acadêmicas. Nas relações que acontecem dentro da academia, são estimuladas formas da gente se relacionar, valores, formas da gente pensar, da gente sentir, da gente trabalhar, da gente lidar com os outros e de enxergar a nós mesmos. Nesse vídeo, eu e o Zé dialogamos um pouco sobre o que as relações acadêmicas produzem. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e se inscreve no nosso canal Experiências e Epifanias. Assim você vai ajudar o nosso canal a cada vez produzir e postar mais conteúdos e vai receber sempre um aviso quando tiver alguma novidade aqui no nosso canal. E se você quiser conversar sobre o tema desse vídeo, fique à vontade para me escrever. Muito obrigado. Você põe uma interrogação dizendo o que é que a universidade produz para além do conhecimento. É a sua grande interrogação. E depois tenta formatar o workshop como a hipótese de juntar pessoas para analisar criticamente a própria universidade ou as relações académicas. Bem, ora, temos o que é que produz como conhecimento e qual é a intenção do workshop para discutir os problemas criticamente na própria universidade. Agora há aqui um tema que é, você autonomiza, é que denomina como alegria, raiva, orgulho, submissão, inspiração, sedução, assédio, aprendizagem, violência, gratidão, ânimo e desânimo e por aí afora. Os conhecimentos constituem apenas uma parte do que se produz na universidade. Nas relações académicas são constituídas formas de se relacionar, reproduzidos valores, modos de pensar, sentir e trabalhar, de lidar com os outros e de enxergar a si. Entretanto, a academia é ótima para avaliar os outros, mas é raro encontrar investigações nas quais o próprio fazer académico é analisado criticamente. Depois, por fim, você diz, vamos conversar sobre o que as relações académicas estão produzindo. Bem, ora bem, estes dois mundos você procura mais ou menos autonomizar e autonomizando criticamente. Você privilegia o mundo da relação, das diferentes relações, quer intrapessoais, interpessoais, ou interorganizacionais, ou intergrupais, ou intersocietais ou intersocietais. Você procura ou privilegia aquilo que se passa no espaço-tempo da vida universitária, ou da vida cotidiana da universidade. Isso tudo na relação pessoa a pessoa, nos múltiplos domínios que essa relação tem. Portanto, o que você
a crítica que o workshop tem por intenção é ver a situação negativa, comportamental, que os académicos, sobretudo os professores, têm nas relações entre eles, mas também nas relações com os funcionários e com a própria administração das universidades. Bem, porquê é que eu digo que é impossível separar estes dois mundos de relação? Porque se formos para o espaço-tempo da produção de conhecimento científico nas universidades, aí o que você tem é, como base fundamental da relação, a construção do objeto científico, a reprodução do objeto científico, que passa por a produção curricular da graduação, da pós-graduação, passa ainda para estruturas de poder reportadas à produção desse conhecimento, quer a pessoa seja regente da disciplina, responsável da disciplina, quer sendo presidente do departamento, quer ser presidente dos órgãos, ou do conselho científico, ou do conselho diretivo, ou, enfim, ou sendo reitor como o órgão máximo. Ora, o que quero dizer é que é pela estrutura curricular, é pela produção do objeto científico, é pela produção de conhecimento, né, nessas instâncias, e é pelo exercício do poder reportadas a essas instâncias que a maioria das relações académicas se traduzem ou se desenvolvem. Quer dizer, aquilo que você denomina como alegria, raiva, orgulho, inspiração, sedução, assédio, aprendizagem, é por essa via que tudo isso se desenvolve. Não é, quer dizer, não é um mundo à parte. Quer dizer, ou seja, não é um espaço-tempo comportamental onde os professores assediam as alunas, as alunas assediam os próprios professores, onde há frustração sexual a outra, ou, enfim, todos os dumes a nível de personalidade dos múltiplos atores que se desenvolvem dentro daquilo que chama espaço-tempo da própria universidade. Ou seja, é evidente que, sobretudo a figura emblemática que é o professor, nas relações académicas, ele não passa a maioria do tempo na sala de aula, nem no auditório, nem como é que eu ia dizer, em outros espaços de transmissão de conhecimento científico. É evidente que o próprio professor ou a professora, nas relações académicas, é no espaço público, muitas vezes está com os outros professores, nos cafés, nos restaurantes, enfim, nos corredores, quer dizer, nos gabinetes, etc. Portanto, eu não privilegiava, então, não separava espaço-temporalmente estes dois mundos. Eu acho que eles são interdependentes e complementares, e todos eles são passíveis de realizar uma crítica muito violenta, até radical, relativamente àquilo que nós denominamos como relações académicas. Ora, este laboratório de experiências de vida nas relações que se pode criticar, portanto, eu diria que a primeira crítica na relação académica ela é intrapessoal. Eu diria que é a própria pessoa que a crítica deve ser dirigida. Quer dizer, é ele como trabalhador, como funcionário, se quisermos, ou como professor, ou como gestor, ou como administrador, a própria crítica é essa pessoa, porque ele pela maneira como funciona, pela maneira como trabalha, pela maneira como se comporta, ele já por si é uma negação de si mesmo. Quer dizer, por exemplo, que em termos de produção científica, ele reproduz mecanicamente os paradigmas e os modelos científicos. Portanto, eu digo mecanicamente, eu digo acriticamente. Portanto, ele não é ele o próprio produtor do conhecimento que ministra, e aí, às vezes, ele é obrigado a fazer isso, porque se não passar pela filtragem daqueles que têm poder relativamente à legitimidade dos modelos ou paradigmas científicos, claro que ele não pode continuar nem como professor nem como investigador, porque não é legitimado nem é institucionalizado como tal. Portanto,
Para a pessoa, ele é uma negação de si mesmo, o académico é a negação de si mesmo, porque ele não é criativo, ele não é livre, ele não é responsável de si mesmo como produtor de conhecimento científico. E não é relativamente à figura de investigador, à função de investigador ou de próprio professor. Na figura de investigador, porque, como já disse, ele tem que passar pela toda uma epistemologia, uma metodologia que foi produzida ele não é capaz de inovar. E na figura de professor, porque ele repete conceitos, repete modelos de uma forma mecânica, e está sempre numa situação padrão na sala de aula, que é de vomitar, eu digo vomitar conceitos em catadupa para cumprir um programa durante um semestre ou durante um ano. Ora bem, se eu falar agora passar da esfera intrapessoal para a esfera interpessoal, em termos de comportamento, bem entendido, é evidente que é a relação pessoa a pessoa, a relação de académico a académico, ou professor funcionário, ou funcionário professor, ou estudante professor, ou professor estudante, e então é um problema das hierarquias, da autoridade hierárquica que se impõe com a base de quem tem conhecimento e quem não tem, quem tem poder e quem não tem poder. Bem, como à partida, logo isso, esta relação desvirtua, em certa medida, elimina as possibilidades de criatividade, de liberdade, de produção de conhecimento científico por parte dos atores, sobretudo aqueles que são subalternos ou que estão abaixo de uma atividade hierárquica formal. Isto leva-me a dizer que se eu fizer agora um sucedâneo lógico de todas estas relações comportamentais, agora, primeiras foram feitas em termos interpessoais e depois interpessoais, passar para agora para a figura do intergrupal, para a pessoa dentro do grupo, então aí os diferentes grupos nas relações académicas são passíveis de visualizar, quer na sala de aula, relações entre professores e estudantes, e quer entre professores, por exemplo, nos gabinetes, nos departamentos, ou dos conselhos científicos, ou dos conselhos diretivos, ou então relações colegiais que eventualmente tenham professores, estudantes e funcionários. Bem, em qualquer destas relações intergrupais, mais uma vez sobressai ou emerge o poder do professor e daquele que tem maior categoria. Portanto, o que é catedrático tem mais categoria, mais poder que o associado tem mais poder com o professor auxiliar e por aí fora. Bem, e emerge aqui já estamos numa base grupal, se formos só professores estudantes, ainda estamos numa base de produção científica, mas aqui com todos os condicionalismos, com os atributos de uns ministram o conhecimento, outros recebem exclusivamente como entidade passiva esses mesmos conhecimentos. Bem, aqui, digamos que são relações, mais uma vez, que informam por ausência de liberdade, de criatividade e de responsabilidade na produção do conhecimento científico por parte dos estudantes, sucedendo o contrário relativamente aos professores. Só que estes dois mundos portanto, têm uma historicidade, ou esta realidade grupal tem uma historicidade. Por exemplo, agora, eu não poderia dizer que a socialização de acesso ao conhecimento científico é localizado no espaço-tempo comportamental do professor. Agora, se estivermos presentes das contingências das tecnologias de informação e de comunicação, é bem evidente que o acesso à informação, ao conhecimento e à energia humana faz parte do produto académico, ou da produção académica, ou do objeto científico académico, ou do conhecimento científico académico. É evidente que, através das tecnologias de informação e comunicação, o estudante pode aceder a essa realidade de forma atempada e adequada, e muito antes da função do professor como, em termos verbais, orais, na sala de aula. Ora bem, se eu passar agora entre grupos aqui, então o problema das relações académicas, precisamos dos três grupos fundamentais, estudantes, funcionários e professores numa base intergrupal, verificam que aqui a produção de conhecimento já não é, conhecimento científico não é só uma única realidade, é também aqui uma relação de poder entre grupos, de funções que não é necessariamente todos ligados
à produção de conhecimento. São mais, por exemplo, funcionários e professores e estudantes, é uma base acessória de produção de conhecimento científico e, portanto, as relações são desiguais, bem entendido. As relações, maioritariamente, são privilegiadas no grupo dos professores e são eles o detentor das decisões que são fundamentais na vida académica. Depois, passando para a intra-organização, aqui já é departamentos lutem entre eles, para ver aqueles departamentos que têm mais poder, e necessariamente é uma questão de privilegiar os objetos científicos de cada departamento, em detrimento dos outros departamentos, e podemos passar ao grau máximo, que é o grau da hierarquia, que é a reitoria, que é o Conselho de Administração, o Conselho Diretivo, são esses são grupos privilegiados que detêm o poder e que decidem no poder da própria universidade e que decidem necessariamente a estratégia de evolução científica da própria universidade, em termos de mudanças a diferentes níveis, em termos de financiamentos de cursos, em detrimento de outros e por aí fora. Bem, eu diria que estas relações mais do domínio da produção científica, elas não podem ser visualizadas somente como produção científica. Hoje, sobretudo hoje, em termos intrasocietais ou intersocietais, a universidade e a academia, elas estão balizadas por uma contingência de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços científicos. Portanto, esta contingência de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços científicos é cada vez mais uma relação também de contingência com as tecnologias de informação e de comunicação e da própria globalização. Portanto, o mundo da competição e da concorrência académica e das relações académicas balizam-se muito para essa realidade. E quando falamos de tecnologias de informação e de comunicação e necessariamente ligada a uma economia virtual ou uma economia digital de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços científicos, quer dizer que eles são analítico-simbólicos, quer dizer que eles são imateriais e quer dizer que, reportando todo este mundo de contingência à figura do professor e às suas relações académicas, o que se pergunta é qual é a natureza das competências e qualificações académicas que se exige para a pessoa, em termos de condição, professor, por exemplo, sobretudo, para a pessoa enquanto relação, ele pode manter o seu emprego, pode manter a sua estabilidade da vinculação contratual e não possa evoluir para uma situação de exclusão social ou de marginalidade social. Ora, aqui penso que este vetor é hoje cada vez mais determinante e aí as relações académicas são completamente subvertidas, são completamente objeto de uma mudança radical, porque o que funciona aqui nesta relação é fundamentalmente a capacidade ou não de o professor ter aquilo que nós podemos dizer competências sobretudo e qualificações cognitivas e emocionais, que lhe permitam codificar e descodificar as linguagens, as tecnologias da informação e de comunicação de forma atempada e adequada. Portanto, que seja capaz de descodificar e codificar a informação, o conhecimento e a energia humana que estão na base dos inputs e outputs da produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços analíticos ou simbólicos ou bens e serviços científicos. Bem, ora, é evidente que as relações, todas as relações que eu foquei, que começam no intrapessoal e vai ao intersocietal, é evidente que leva-me a questionar muitas das relações académicas que no início aqui dei como base de discussão prévia para este workshop.
É porque, efetivamente, quando se está numa situação de linguagem, codificação e de linguagens, codificação e descodificação de linguagens virtuais, como é que nós podemos visualizar o espaço-tempo comportamental do professor, do aluno e do estudante nessas condições? Porque é extremamente difícil, porque isto se passa num espaço-tempo complexo e abstrato. E um próprio professor que está numa sala de aula, está para aqui debitar conceitos, não importa como, e que depois a maior parte entra um convite, sai para o outro, e depois daqui a 6 meses vai fazer o exame ou a teste, isto o aluno, que é obrigado a isso, e depois ele passa, está avalizado com uma legitimidade de conhecimento. O que é isso? O que me pergunta é se a economia virtual e a produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços, ela é um espaço-tempo fundamentalmente de aprendizagem. De aprendizagem, digo bem, de aprendizagem da cognição e da emoção, e isto não é pacífico de observar, exclusivamente para o professor, mas é também para o estudante e é também para o próprio funcionário. E, portanto, são relações de interdependência e de complementaridade, são relações de aprendizagem que substituem as linguagens de transmissão de conhecimento, de informação e de energia humana. Porque é impossível transmitir energia, não é? Mas agora com as linguagens virtuais, ela é pacífica de ser desenvolvida. Portanto, eu diria que, assim como um menino ou uma menina passa no seio da família em interação e aculturação com o computador ou outra linguagem ou software das tecnologias de informação e de comunicação, o mesmo no espaço universitário se está a passar. Quer dizer, os estudantes e os professores podem ter interações com as tecnologias de informação e de comunicação, que são fundamentalmente fenómenos de aprendizagem, não são fenómenos de transmissão de conhecimentos. Pronto. Então, as relações académicas, por esta via, as relações clássicas, padronizadas, como nós conhecemos, nas universidades, através da economia real, através dos seus paradigmas e modelos científicos, estão a ser completamente subvertidos. Completamente subvertidos. Portanto, porque o real é pouco representado nestas situações. Porque o estudante é capaz de estar mais de 15 horas, 20 horas na universidade, em frente do computador, de estar a olhar para o professor ou para a amiga do lado, ou para o amigo do lado. Muda tudo. Pronto, então, eu diria que mesmo aquilo que é a alegria, a raiva, o orgulho, a submissão e portanto, a inspiração, que é a panagem daquilo que a gente vive, atualmente, mesmo isto sofre uma grande mudança. A aprendizagem é que é a base de tudo isto. Quer dizer, a sucessão pode existir, mas ela é completamente limitada, porque a relação com as tecnologias de informação e de comunicação, a interação, ela é proibitiva por um lado e ela ocupa todo o espaço-tempo relacional. Depois pode-se passar, até que se passa com o Edson Passet, as emoções, tudo isso pode passar pela via virtual, tudo bem. Mas o que é facto é que em termos de relação, você não pode imaginar. Agora, eu acho que, no meio disto tudo, as relações académicas vão levar um grande pontapé, por esta dualidade de critérios. Não ter compreendido isto. Portanto, hoje não é possível mais continuar com a transmissão de conhecimentos habitual, é necessário entrar num espaço-tempo de aprendizagem, que não é pacífico de pensar somente o professor como uma grande figura, ou o funcionário como subalterno, ou o estudante como subalterno. Bem, todos são aprendentes. Segundo, as competências dos académicos estão perfeitamente ajustadas para um espaço-tempo de economia real que é contraditório com as exigências do espaço-tempo da economia virtual. Portanto, por aqui, ele, sobretudo o professor, vai perder grandes competências desfasadas. Está completamente ultrapassado. Porque ele tem que ser o input de informação, de conhecimento e energia. Coisa que ele antes não era obrigado na economia real. Mas aqui é obrigado a ser o input que depois se transforma em output. E finalmente,
o terceiro elemento da crise académica é que os modelos, os paradigmas científicos ligados à economia real não servem mais como base, eu diria, de informação, de conhecimento de energia humana para a economia virtual. E, portanto, aqui, digamos, esses modelos querem dizer que não digo que historicamente já serviram e tiveram razão de ser, mas agora, como existe muita interdependência e complementaridade entre estes dois tipos de economia, e como a economia virtual vai cada vez mais derrotando, entre aspas, absorvendo a economia real, é bem evidente, por esta via, por esta obsolescência da economia real, se percebe que a economia virtual é fundamental. E aqui a razão da raiva, do orgulho, da submissão, do assédio, da violência, da gratidão, muda radicalmente. Mas isso muda radicalmente, eu não digo que é no sentido positivo, pelo contrário, pode ser que é no sentido negativo. Quando o menino não sabe o que é um carinho, quer dizer, não sabe o que é a partir do carinho que faz a outro menino, ou menino, não me importa, e sabe-o através de uma imagem, você veja como é que a coisa está. Portanto, isto aqui, estes problemas da raiva, da alegria, é um problema, de facto, muito negativo, e eu diria que também isto vai afetar sobremaneira o mundo das relações académicas, quando eles estão submersos pelo mundo de economia virtual, ou economia digital. Estas três dimensões, para mim, são as fundamentais a eliminar, a desenvolver como resposta às relações académicas. Mas, quer dizer, eu acho que a gente, e sobretudo este último elemento, a gente deve ter muito em linha de conta o que é que está passando em termos de mudanças atuais no próprio mundo das relações académicas e que as próprias pessoas não se apercebem deles. As próprias pessoas não se apercebem. Quer dizer, em termos de culpabilização ou tentativa de procurar as causas e a explicação das causas dos seus respectivos efeitos, continuam a abordar as coisas, costuma ter a esquerda e a direita, quer dizer, o modelo científico é de esquerda ou de direita. O problema não é esse. No meu entendimento. Pronto, isto é o que eu tinha a dizer.